Senhor, escolhei hoje a quem servir, seus deuses, quem servir os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja a terra habita. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Sente-se glorificando o nome do Senhor nesta noite. É com muita alegria que estou hoje aqui, também com muito temor a Deus, sabendo a grande responsabilidade que é trazer a palavra do Senhor. Estamos e quero tentar seguir esse raciocínio do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que é o tema dessa vigília, dessa noite, onde Josué vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabemos que Josué, ele foi um homem chamado por Deus. Sabemos que, voltando um pouquinho na história, Moisés, ele foi chamado por Deus para ser o libertador do povo do Egito, onde o povo estava cativo, padecendo. Deus levanta Moisés para libertar o povo, e sabendo que a obra é grande, o projeto de Deus é grande, Josué, mais à frente, ele vai assumir sendo sucessor de Moisés. Embora Moisés, sabendo o chamado, Deus concebendo essa missão a Moisés como libertador para resgatar o povo, para trazer de volta a sua essência, ser chamados filhos de Deus, né? Então, só que Deus, no seu período, vai dizer para Moisés que o seu tempo chegou, Moisés vai morrer. Isso se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 1, diz: pois a Moisés falou essas palavras a todo o Israel, e da idade de 120 anos sou eu hoje, já não podereis mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Olha bem, então o Senhor já tinha dito para Moisés: não vai entrar Moisés na terra prometida. Mas no capítulo 31, versículo 14, o Senhor também vai dizer: e disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morra. Chamei a Josué, podendo-vos a tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Olha bem, então entendendo que Josué ele vai ser chamado por Deus para ser sucessor de Moisés. Olha bem, sendo que Josué ele tinha outro nome antes de ser Josué, ele era chamado Osias. Se encontra no livro de Números, capítulo 13, versículo 16, onde se encontra ali quando Moisés vai enviar alguns homens à terra a espiar. Aí Moisés vai falar, e Moisés enviou Osias, filho de Nun, não mais Osias, mas sim Josué. Osias significa salvação. Josué significa Deus é salvação. Olhe bem, tudo tem um propósito na obra do Senhor. E aonde eu quero chegar em ter essa introdução é dizer que a obra é grande, independente do tempo, sempre a obra do Senhor vai chegar, vai ir à frente, e sempre Deus vai deixar alguém para seguir a sua obra. Aleluia. Por isso que Josué, no seu capítulo 24, ali ele vai expressar as suas palavras. Josué, ele vai dizer simplesmente, como o irmão disse, vai alertar o povo, reconciliar o povo, trazer lembranças ao povo do que o Senhor tem feito por eles, do que o Senhor tem feito para com a vida deles até aquele momento. Josué, ele vai dizer: lembra do que o Senhor tem feito por vós? Lembra dos livramentos do Senhor para com vós? Lembra de tudo que o Senhor fez por vocês? Mas tomais uma decisão hoje. Olhe bem, tomais uma decisão hoje, se queres ainda continuar servindo aos outros deuses ou servir ao Senhor. Aí Josué vai dizer na sua palavra, dizendo no capítulo 15, nas minhas palavras, independente a situação, independente a resposta do povo, Josué vai dizer: independente da posição que vocês tomar, eu estou focado em servir ao Senhor. Independente do povo tomar a posição, eu tomarei a posição de servir ao Senhor. Então por isso que Josué vai dizer que eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa serviremos a Deus. E aqui
eu quero concluir a parte da introdução e pela misericórdia de Deus tentar explanar a palavra que Ele colocou no meu coração. Aonde Josué vai dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor, nós sabemos que vem de serviço, e serviço é ser servo, e servo é serviço é trabalhoso, e trabalhoso também vem ser mordomo do Senhor, e mordomo vem o significado de ser o que? Administrador, aquele que administra as coisas espirituais e também as coisas materiais. Guarde isso. Administrador do Senhor é aquele que guarda, que é administrador, que administra as coisas tanto espirituais como as materiais. Olhe bem, então Josué estava expressando no seu último capítulo, falando da sua boca, eu servirei o Senhor, mas também era uma despedida de Josué. Nos seus últimos versículos, a palavra do Senhor vai dizer que Josué vai morrer. Mas Josué queria alertar o povo, continuar servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, para que não viesse parar, não viesse retroceder, voltar a servir aos deuses de antigamente. Olhe bem, por quê? Porque a palavra do Senhor, como disse no começo, a obra do Senhor é grande. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que a seara é grande, a colheita é grande, mas poucos são os ceifeiros. E quando nós temos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos dizendo que queremos trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, fazer as coisas do Senhor, ser servo. E aquele que é servo, ele obedece o seu Senhor e trabalha para o Senhor. É isso que Josué estava dizendo. Josué lidera o povo, cumprindo-se a palavra para que fosse assumindo o chamado dele a ser sucessor de Moisés, para que o povo entrasse na terra prometida. Olha bem, e Josué estava lembrando o povo aqui, dizendo: lembra de quanto tempo o Senhor vem te livrando das mãos dos inimigos, vem te livrando das mãos, das garras do inimigo, mas tomais uma decisão hoje: servir ao Senhor. Olha bem, no livro de Mateus capítulo 9, 35, então disse o Senhor aos discípulos: a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores na obra do Senhor. São poucos que podem dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A própria palavra diz que são poucos que estão dispostos a trabalhar na colheita, a trabalhar na seara. Não querem trabalhar, não estão dispostos a trabalhar na seara. Olha bem, por que não querem trabalhar na seara? Ponto 1, porque estão perdendo primeiramente o primeiro amor, estão perdendo o desejo de trabalhar na obra do Senhor. Só querem o que? Querem ser servido, mas não querem ser servido. Querem ser servido pelo Senhor pelas bênçãos, pelos livramentos, pela mão poderosa do Senhor guardando, livrando de pestilência, livrando disso, daquilo, mas não querem servir ao Senhor, dando glória, fazendo a obra do Senhor, o que foi chamado. Porque aqui o Senhor tem um propósito na vida de cada um, o Senhor tem um dom na vida de cada um para fazer a sua obra, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é tão grande que Deus ele espalha funções no meio de nós. Lembra que eu falei que ser mordomo do Senhor é administrar tanto o espiritual como o material? Por isso que a palavra do Senhor que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos estão dispostos a pregar a palavra, a anunciar a palavra, em fazer a obra do Senhor, o que foi posto nas nossas mãos. Glória a Deus. É isso que José estava dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer a obra, vamos seguir avante. Marcos capítulo 16, 15 diz: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Por que não vale? Há trabalhos para todo mundo, há serviço para todo mundo na obra do Senhor, para aqueles que dizem que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que bradamos por um simples refrão, um simples bordão que dizemos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Estamos dispostos em fazer a obra do Senhor? Estamos dispostos a servir ao Senhor da forma que o Senhor foi chamado, nos chamou para fazer a sua obra? Sabemos, como diz, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E nós sabemos que o Senhor levanta homens
levanta mulheres com dons espirituais, com chamadas especiais para fazer a sua obra. Olhe bem, a palavra do Senhor vai dizer no livro, na sua palavra, aonde vai dizer no livro de Efésios, se não me falha a memória, dizendo que Deus chamou uns para ser apóstolos, outros presbíteros, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Funções perante o povo para fazer a obra. Entenda que o seara é grande, mas poucos são os efeitos, poucos são os trabalhadores. E agora, o problema é que o Senhor dá cargos, dá funções para cada um, para distribuir a sua obra na sua seara. Só que o problema, chega um problema, uma situação perante os discípulos, e os discípulos vão dizer assim: Senhor, quem é o maior entre o reino? Quem é o maior de nós? No reino do Senhor não existe maior nem menor. Existem funções delegadas ao Senhor para que a sua boa obra ande, para que a sua boa obra seja funcional e chegue no objetivo que o Senhor quer. Mas olhe bem, Mateus 20, 16, 20, 26 e 28 vai dizer que o Senhor vai expressar essas palavras, dizendo que não tem maior, não tem maior, dizendo assim: não será assim entre vós. Todo aquele que diz entre vós fazei-se grande, se seja vosso servo, sabe? O qual que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o filho do homem que veio para ser servido, mas para que servir e para dar a vida e resgatar tudo. Olhe bem, entenda que a seara realmente é grande. E quem que deveria se achar grande se fez servo? Quem poderia ser servido, serviu. Por que nós vamos querer ser maior? Vamos para onde quer chegar? Eu quero chegar e dizer que a obra do Senhor, para aqueles que dizem que o minha casa serviremos o Senhor, a obra do Senhor é grande e tem obra para todo mundo. Porque tem pessoas que o inimigo consegue colocar na mente, consegue trabalhar na mente do ser humano e dizer o que ele faz na obra do Senhor é menos importante do que faz o ciclano, do que faz o beltrano. A minha função na obra do Senhor é menos importante do irmão que está lá pregando. Não, a obra do Senhor, toda a obra do Senhor é importante. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito para executar a obra do Senhor. Para aqueles que dizem que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é nesse texto, nesse contexto que eu quero expressar todas essas palavras que eu disse antes. Você tem um chamado, você tem um dom para fazer a obra que o Senhor colocou nas suas mãos. Uns foram chamados para louvar o Senhor com o dom para tocar, outros foram chamados para pregar, outros foram chamados para construir, mas todo cargo é importante perante o Senhor. Mas só que muitas pessoas desanimam por causa que o inimigo coloca esses pensamentos na sua vida, na sua cabeça. O ciclano na função é mais importante do que eu. O beltrano é mais importante do que eu. Eu queria dizer para você que Deus chama pessoas especiais para obras especiais. Não falo especial porque eu sou melhor do que cada um. Não, porque você e eu somos especiais para o Senhor. E o Senhor nos confiou uma obra nas nossas mãos para fazer. Não falo, mas eu não prego, eu não sou isso. Mas que disse que a obra do Senhor é só pegar e estar à frente do trabalho. Nós vemos dentro da palavra do Senhor pessoas com funções que Deus usou grandiosamente e não aparece tanto assim. Não aparece tanto assim. Olhe bem, a palavra do Senhor vai dizer que havia uma mulher chamada Tabita, ou Dorca, no livro de Atos, capítulo 9, aonde vai dizer que essa mulher ela tinha um dom de trabalhar, um dom de costurar. Ela fazia roupas, túnicas para as viúvas, fazia roupas para as pessoas necessitadas. Tabita, ou Dorca, ela tinha um chamado específico do Senhor para a obra do Senhor. Olhe bem, você sabe o chamado que o Senhor tem colocado nas suas mãos?
Você sabe o chamado que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer a sua obra? Olhe bem, você pode bradar ainda nessa noite dizendo que eu e a minha casa serviremos o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor te confiou nas suas mãos. E quando o Senhor nos confia uma coisa nas nossas mãos, nós temos que fazer com gosto, sabendo que nós somos chamados para aquela função, e aquela função perante a obra do Senhor é importante. Glória a Deus. Que aquela obra do Senhor é importante. Mas irmão Paulo, não me convence esta palavra, não me convence esta passagem que tu me disse. Mas olha bem, então vamos para outra. A palavra vai dizer que Moisés foi chamado, como eu disse, para fazer a obra. E no começo eu disse que ninguém faz a obra sozinho. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Josué, ele vai ser chamado o sucessor de Moisés. Olha bem, para seguir a obra do Senhor e terminar a obra do Senhor, porque o Senhor disse: ei, Moisés, não vai entrar na terra prometida. Eu vou te mostrar como é, mas não vai entrar, porque já levantei Josué para seguir a minha obra. Aleluia. Olha bem, sabemos que o povo entrou no deserto, sabemos que o povo foi tirado de dentro do Egito, e sabemos que naquele período antigamente tinha uma arca da aliança, simbolizava a presença do Senhor. Havia um tabernáculo feito no deserto, especificamente por medidas feitas pelo Senhor. O Senhor mesmo disse o tamanho que queria, a cor que queria, o jeito que queria a bacia do lavabo, o jeito que queria o altar do sacrifício, a maneira que ele queria as cortinas do templo. Foi Deus que disse para Moisés da maneira que ele queria. Mas agora me responde: foi Moisés que construiu o tabernáculo? Ninguém faz a obra sozinho. A ordem foi dada por Moisés, mas Deus sempre levanta alguém para continuar ajudando a sua obra, porque a obra do Senhor, ela é importante. Olhe bem, se Deus deu para Moisés, quando Moisés subiu ao monte, todas as escrituras, como seria? Mas Deus falou: Moisés, eu te dei para ti, tu está à frente do povo, mas não é tu que vai construir o tabernáculo, porque eu tenho levantado o homem, eu tenho levantado alguém capacitado para fazer o tabernáculo. E a palavra do Senhor você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 31, do 1 ao 11, onde o Senhor vai falar sobre um homem chamado Bezalel e Aholiabe, homens chamados por Deus para fazer a obra. Obra qual, irmão Paulo? Lembra que eu falei que havia duas, a espiritual e a material? Deus levanta Bezalel e Aholiabe para fazer a obra material. Aholiabe, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 31, do 1 ao 11, vai dizer que Deus deu sabedoria a Bezalel e encheu do seu espírito. Olhe bem, mas o tabernáculo é um dos edifícios mais importantes daquela época, aonde o Senhor se fazia presente, aonde a arca do Senhor, feita por Bezalel, aonde o Senhor estava no meio da arca, feita por Bezalel. Olhe bem, tu está entendendo onde eu quero chegar? Dizendo que toda a obra do Senhor, toda a função é importante, toda a função que o Senhor nos delega a nós, a sua obra, ela é importante, independente a obra que for. Se for chamado para trabalhar na obra construindo o templo, que nem Bezalel arregaça as mangas e constrói o templo e faz com diligência e gozo ao Senhor. Foi chamado para varrer a igreja, com gozo e alegria. Sendo do que isso, Deus se agrada e vem uma recompensa, e perante isso o Senhor é igual a todos. Glória a Deus. Olhe bem, Bezalel, homem, segundo os mais entendidos, o primeiro homem da Bíblia que a palavra diz que foi cheio do Espírito de Deus. Bezalel, cheio do Espírito de Deus, para fazer o tabernáculo conforme a medida que o Senhor quisera. Olhe bem, tu está entendendo o que eu estou chegando? Mas Bezalel não faz nada sozinho também, porque a obra é grande. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Bezalel também continuou capacitando homens e mulheres de Deus para a manutenção do templo, Bezalel tinha um grupo de pessoas que ia continuar a sua obra, continuar o seu chamado, continuar o seu trajeto. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida? Deus tem um chamado na tua vida, na tua casa, na tua família.
Ei, só precisamos continuar crendo e confiando e falando que nem José, que eu e a minha casa serviremos a Deus, ficarmos firmes na palavra e fazer tudo aquilo que foi dado na nossa mão, conforme o Senhor tem nos dado, para fazer a sua obra. Olhe bem, quantas vezes a gente pede para o Senhor? Quantas vezes pedimos para o Senhor nos confiabilizar uma confiança na sua obra? Pedindo para o Senhor uma oportunidade. Todos têm um dom, todos têm uma chamada, todos Deus tem um propósito. Olhe bem, e Deus delega um talento sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Você tem um talento, eu tenho um talento. Muitas vezes nós já descobrimos talento, mas não queremos aquele talento, porque achamos que aquele talento perante o Senhor não é tão importante, não é tão reconhecido. Mas sabeis que toda obra do Senhor é importante. Todo aquele que é chamado pelo Senhor é importante. Lembra da passagem, já que estamos falando em servir, lembra da passagem do Senhor que vai dizer que havia um homem que recebeu talentos, aonde o seu Senhor saía a viajar e deixou talentos para um, 5 talentos, e para o outro deixou 2 talentos, e para o outro deixou 1 talento. Olha bem, e a palavra do Senhor vai dizer que esse Senhor saiu a viajar, e aí, quando ele saindo a viajar, ele vai voltar no seu tempo oportuno. E quando ele vai voltar, ele vai dizer: ei, cadê os talentos? O que tinha recebido 5 talentos, ele chega para o Senhor e diz: ei, está aqui os 5 e mais 5 que o Senhor, que eu consegui. Ele diz: ei, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Chega para o segundo e diz: ei, está aqui os 2 talentos que o Senhor me deu, está aqui os 2 e mais 2 que eu ganhei. E quando ele chega para o servo que tinha 1 talento, esse servo ele ficou com medo do seu talento, de perder o tal talento. O seu talento, ele enterra o seu talento no chão. E quando chega o seu Senhor e diz: ei, cadê o talento? Ele diz: Senhor, está aqui, desenterrei, para que eu não tenha medo de perder o meu talento, eu escute, mas está aqui, te devolvo o seu talento. Olhe bem, o Senhor disse: servo mau, foste infiel. Olhe bem, tu lembra do teu talento? Às vezes Deus está te confiabilizando um talento só. Você tem, até eu também posso até ter capacidade para ter mais talento nas minhas mãos, mas às vezes o Senhor está nos dando um talento só, porque é o que nós podemos aguentar e fazer uso do seu talento. E que muitas vezes a gente faz, que nem esse servo, enterramos o nosso talento, enterramos o nosso dom, enterramos o nosso chamado, enterramos o propósito que o Senhor tem para com a minha vida e para com a minha família. Talvez aquele chamado, aquele talento de oração que você está enterrando no talento, Deus fala: ei, através desse talento, de estar orando, buscando, eu ia salvar a tua família, eu ia salvar a tua parentela, eu ia resgatar muitas pessoas que estavam de volta, mas porque tu está enterrando o teu talento, muitas pessoas vão padecer pelo teu talento. Porque o Senhor foi nos chamados para pegar o Evangelho, anunciar, fazer a sua obra. Tu lembra do talento que o Senhor já bradou um dia, levantando o profeta, dizendo: ei, tu foi chamado para fazer isso, tu foi chamado para fazer aquilo, tu foi chamado para fazer aquela outra coisa. Mas no meio do período, no meio da caminhada, no meio do temporal, no meio da ventania, quando o inimigo se levantou, esbofeteou-se para um lado para o outro, e disse: ei, não dá mais, vou enterrar o meu talento, eu vou enterrar o meu talento. Olhe bem, tu está entendendo? Mas para aqueles que receberam 5 talentos, que o Senhor diz: ei, vou ter 5, eles batalharam, buscaram, perseveraram no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da batalha. E quando veio o Senhor, Ele diz: ei, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, foste fiel no meio da lágrima, foste fiel no meio da angústia, bradou com a sua veste, dizendo: ei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daí veio o temporal, veio a angústia, veio a opressão, veio a luta, mas prosseguiu. Se eu disser servo bom e fiel, eu vou sobre o muito, eu te colocarei. Ei, Ele vai dizer para nós: benditos vinde de meu Pai. Tu está entendendo? Deus te deu um talento para continuar avançando na obra, te deu um talento para continuar buscando o Senhor, anunciando a palavra do Senhor, anunciando a palavra e pegando o seu evangelho e buscando o Senhor todo dia, para que o Senhor venha nos recompensar naquele dia, naquele lugar, lá no céu, onde há um lugar preparado, onde
vou preparai-vos o lugar. Vou preparai-vos o lugar. Olhe bem, eu não quero cansar muitos irmãos, porque eu não posso expressar em palavras que o Espírito Santo que está na casa antes que nós estivéssemos aqui, Ele que revele aos nossos corações. Às vezes em palavras trabalhamos em expressar o que o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, mas o Espírito Santo que está na casa, esse sim, Ele pode te traduzir cada palavra ao seu coração. Esse sim pode trazer ao seu coração todo o desejo de continuar buscando o Senhor. Aleluia! Olha bem, tu lembra quando tu disse para o Senhor, eu e a minha casa serviremos o Senhor? Tu disse quando tu voltava no primeiro amor, tombou-se as águas e ressuscitou de novo. Nova criatura, tu disse o primeiro amor, diz, eu vou fazer a obra. Eu vou pegar minha família e vou fazer a obra. Eu vou estar no culto todos os dias. Eu vou estar buscando o Senhor todos os dias, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu lembra? Tu lembra quando tu prometeu para o Senhor e disse, Senhor, usa-me na tua obra? Tu lembra quando tu disse, Senhor, eu quero ser usado por ti? Eis-me aqui. Quando tu lembra quando tu disse, eis-me aqui para fazer a tua obra? Tu lembra quando tu falou isso? Porque todo mundo fala isso no primeiro amor. Todo mundo fala isso quando está no primeiro amor, na caminhada. Mas chegados os dias da tristeza, chegados os dias que o inimigo vai se levantar, chegados os dias que o inimigo vai vir nos bufetear, como diz o salmista Asaf no Salmo 73, o inimigo vinha me bufetear todos os dias, e eu meus passos escorreguei. Tu lembra? Tu lembra quando tu pediu para o Senhor um talento só? Tu lembra quando o Senhor, quando tu disse, Senhor, me dá uma única oportunidade? Tu lembra quando ficava ansioso para chegar no culto, você preparava, ensaiava em casa e disse, hoje vai me dar uma oportunidade que eu vou fazer a obra. Aleluia. Hoje vai me dar uma oportunidade para louvar e eu vou usar o talento que o Senhor me deu, é de adorar. Hoje vai me dar uma palavra, uma oportunidade para dar uma saudação e eu vou usar o meu talento de usar, ser saudosista. Lembra do talento que o Senhor te deu? Está entendendo por que, servo meu? Sabemos que os dias é mau, sabemos que a hora vem, sabemos que a angústia vem, mas tu quer escutar o que o Senhor disse para os que tinha 5 talentos e 2 talentos? Ser fiel, foste fiel. Tu quer escutar? Eu quero escutar. Pois fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Por isso que estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque estou aqui nessa noite que nem Josué, só te lembrando do que o Senhor fizera pela tua vida. Eu lembro do que o Senhor fizera pela minha vida, e estou aqui pela sua graça dizendo, Senhor, ei, estou aqui com o meu pequeno talento, pregando com a oportunidade, porque é o Senhor que capacita. Aleluia. Talvez você diga, o meu talento é tão pequeno, minha chamada é tão pequena aos olhos de muitos, mas tu esquece que é o Senhor que capacita. É Ele que usa quem Ele quer, quando quer, no momento que quer, e levanta quem quer na hora que quer, e derruba quem quer na hora que quer. Tu esquece que está tudo sobre a sua mão, sobre tudo Ele tem autoridade. Ele só continua no teu talento. Se recebeu 5, continua no 5. Quando recebeu 2, continua no 2. Quando conseguiu um talento, continua no 2. Aleluia. Tu lembra? Tu lembra o que o Senhor fizera? Santo Espírito de Deus. Louvado seja. Tu lembra que tu pediu para o Senhor e disse para o Senhor, usa-me, Senhor, grandiosamente. Usa na tua obra, Senhor, grandiosamente. Sabe aquela oração que tu tem a oportunidade de dizer, Senhor, me usa como instrumento na vida de alguém. Usa-me como instrumento no meu serviço. Usa-me como instrumento. E às vezes Deus quer te usar de outras formas. Às vezes Deus quer te usar na obra dele de uma forma especial, porque tu é especial para Ele. Mas às vezes você fica retendo o uso que o Senhor quer te usar. Fica enterrando o teu talento. Lembra quando tu prometeu para o Senhor? Porque está voltando atrás do teu propósito. A gente olha que nem anda. Às vezes a gente está aqui nem anda. Promete no meio da luta, promete no meio da angústia, promete no meio da batalha, promete no momento que precisa. Senhor, se tu me guardar, eu vou fazer. Senhor, se tu me livrar, eu vou fazer. Se tu me der, eu vou continuar, eu vou voltar. Se tu abrir a porta, eu vou voltar e vou. Se me der a oportunidade,
fazer que nem Ana. Ana, no meio da sua angústia, no meio da sua batalha, ela disse: Senhor, eu só quero um filho. Eu só quero um filho. Eu só quero a minha Deus. Jesus, aleluia. Deus não deu a bênção para Ana? Deus, a glória. Deus não deu a bênção que você queria? Deus não te deu aquilo que você pediu? Deus não abriu as portas? Eu falo para minha esposa: Deus nem abre, Deus escancara. Deus não escancarou a porta que você queria. Deus não trouxe para a igreja quem tu queria. Deus não entrou com providência no livramento lá no hospital quando tu queria. Deus não entrou com providência: Senhor, traz de volta, restaura meu casamento, restaura a vida do Senhor. Deus não cumpriu na tua vida o que tu pediu. Aleluia. Deus não cumpriu na tua vida. Por que agora tu vai fazer ao contrário de Ana? Ana, quando recebeu, ela disse: Ei, eu vou entregar. Eu vou entregar porque eu fui fiel, fui fiel, e eu prometi que eu devolveria aquele. Ei, Deus está pedindo aqui nessa noite pessoas para voltar a entregar ao Senhor os talentos na sua obra. Eu não sei quem é, mas Deus sabe quem é que está falando contigo. Deus está pedindo: Ei, me devolve, vem fazer, me devolve na obra o talento que eu te dei. Tu lembra quando tu pediu para o Senhor? E Ana foi tão fiel, disse: Ei, chegar no tempo, Ana voltou e disse: Aqui, vai ser certo. Vai ser certo. Entrega na obra do Senhor. Vai à casa do Senhor, entrega o que ela recebeu do Senhor. Ei, se porventura tu recebeu um talento, ei, desenterra nessa noite, entrega para o Senhor o teu talento e seja fiel, porque Ana, ei, para que tu possa falar: Senhor, eis-me aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para que você possa escutar do Senhor naquele dia: Ei, fostes fiel, fostes fiel, fostes fiel. Está entendendo? Tu está entendendo que eu estou tentando expressar o que o Senhor tem para ti nessa noite? Deus tem uma obra na nossa vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um chamado específico para a tua vida, para que tu continue, a mim também continue bradando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, que nós continuamos firmes na promessa do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ele é fiel para cumprir na tua vida. Ei, já foi fiel. Lembra tudo que Ele fez. Lembra tudo que Ele já fez. Tu pode lembrar só um pouquinho? O Senhor é tão bom para com as nossas vidas. O Senhor é tão bom para com a minha família. O Senhor é tão bom para com a minha casa, que tem nos guardado até aqui. Porque a palavra do Senhor: até aqui nos guardou o Senhor. Se tu chegou até aqui nessa noite, é porque o Senhor quer ainda te usar na sua obra. Só basta se colocar na posição, como diz Josué: tomais uma posição ainda hoje. Se porventura não tomou, tomais uma posição ainda hoje em servir ao Senhor. Lembras? Lembras o que o Senhor tem feito por mim também? Lembra quando o Senhor abriu as portas espirituais? Lembra quando o Senhor com providências? Eu lembro quando o Senhor falou para mim no 7º dia, dizendo: por estes dias eu vou entrar com providências. Por esses dias eu vou entrar com providências. Tu lembra quando o Senhor disse para mim e para ti: por esses dias eu vou entrar com providências. Por esses dias eu vou entrar com providências sobre a tua vida. Quando eu vi o Senhor falar fortemente ao meu coração, e eu vi o Senhor trabalhar, vi o agir de Deus fortemente sobre a minha vida, e a manifestação de Deus tão poderoso foi Ele, e eu também vi ao mesmo tempo Deus se cumprindo a promessa dele no tempo certo, na hora certa. Ele disse: por esta semana, Paulo, eu te entrego o que tu tanto me pede. Ei, não passou uma semana, no tempo oportuno se cumpriu o que o Senhor fez na minha vida. Tu lembra quando o Senhor falou a mesma coisa para ti e para Eliseu, para não cansar? Tu lembra quando o Senhor disse para ti: eu vou abençoar a tua vida? Mas o Senhor nos confia a obra dele nas nossas mãos. Mas é tão misericordioso o Senhor para com a minha vida e para com a tua vida. Então, meu irmão, não se sinta tão pequeno na função que tu esteja. Se porventura tu está achando uma função mais pequena na congregação, saiba que esta
essa função importante para o Senhor e faça com alegria. Faça com alegria a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ela é grande, mas poucos são os ceifeiros. E nós estamos aqui nesta noite clamando ao dono da seara para que envie trabalhadores para a sua seara, para que venha somar junto conosco nessa obra. Que nós continuamos firmes na promessa do Senhor, porque Ele é fiel para com a minha vida e Ele é fiel para com a tua vida também. E eu quero entregar essas palavras nessa noite, sem mais delongas. E certamente eu sei que Deus tem uma promessa na tua vida. Se porventura Deus te prometeu ainda alguma coisa, continua firme nas promessas do Senhor, porque a palavra do Senhor é que Ele é fiel para cumprir aquele que Ele prometeu na nossa vida. Fiel ao Senhor que continua na nossa vida, e certamente no tempo oportuno Ele vai continuar nos protegendo e nos proteger. Eu convido a igreja para se colocar de pé e vamos fazer oração com permissão dos pastores. Vamos orar clamando o Senhor, pedindo para que o Senhor venha reviver o talento e o chamado que tem na nossa vida. Deus tem chamado na minha vida e na tua vida, e Ele tem confiabilizado essa obra para mim e para você. Porque a obra do Senhor ela não para enquanto o Filho do Homem não vir aos céus e buscar a sua igreja. Se eu não estivesse aqui nessa noite, outro estaria aqui pregando, porque a obra ela não para. Olha, a seara é grande, olhe bem, olhe que muitos corais vieram cantar, crianças vieram cantar. Tu viu que tem trabalho para todo mundo? A seara é grande, tem serviço para criança, tem serviço para jovem, tem serviço para irmão, tem serviço para irmã, tem serviço para obreiro, tem serviço para quem quiser trabalhar na obra. Então vamos orar a Deus, pedindo para Deus continuar renovando os talentos nessa noite e colocando no teu coração, dizendo que você é especial para o Senhor. Continue avante e crendo que Deus tem uma obra na tua vida. Soberano Deus, soberano